Se você já passou dos 35 anos e ainda acredita que um dia a vida, por algum milagre, vai mudar sozinha, você está preso na maior armadilha da sua existência. Digo mais, não existe derrota maior do que esperar. A vida não recompensa os que ficam parados. Ela engole os indecisos. Quantos anos mais você vai gastar esperando a coragem aparecer, esperando o medo passar, ou pior, esperando o mundo notar seu talento? Se isso está soando como um soco no estômago, é porque precisa ser. Eu já vi isso acontecer tantas vezes que perdi a conta. Homens e mulheres cheios de ideias, de talento, de inteligência, mas que por algum motivo decidiram esperar. Esperaram a hora certa, o convite certo, o momento em que tudo estaria alinhado. Só que esse momento nunca chegou. E não chega para ninguém. A verdade dura é que a vida não premia quem fica parado. Ela engole os indecisos. Pense em Nikola Tesla. Um homem brilhante, um gênio como o mundo viu poucos. Ele sonhava com coisas que só começaram a ser compreendidas décadas depois. Mas enquanto ele hesitava, enquanto confiava demais que o reconhecimento viria sozinho, Thomas Edison, com metade do talento, criava empresas, registrava patentes, fechava negócios e construía um império. E sabe por quê? Porque Edison entendia que o mundo pertence a quem age, não a quem espera. A quem? Quantas vezes você já pensou, assim que eu tiver mais dinheiro, eu começo. Assim que eu tiver mais tempo, eu mudo de vida. E aí os anos passam, o dinheiro não vem, o tempo desaparece e você continua no mesmo lugar, esperando. Eu lembro de um conhecido meu, cheio de ideias para negócios. Ele passava as noites me contando como iria ficar rico, como tinha tudo planejado, mas nunca dava o primeiro passo. Sempre tinha uma desculpa: a economia, a política, a falta de apoio da família. Anos depois, as mesmas ideias que ele tinha foram colocadas em prática por outros homens, e eles prosperaram, enquanto ele terminava a vida com arrependimentos e dívidas. E o pior é que esse é o destino da maioria. Não por falta de capacidade, mas por falta de decisão. Porque a verdade é uma só. A oportunidade nunca vem embalada como você imagina. Ela não vai bater na sua porta com luzes piscando e uma placa escrita "Momento Perfeito". Ela vem disfarçada de risco, de incerteza, de desconforto. Sabe quando você sente medo? Quando parece que tudo pode dar errado. É geralmente aí que a oportunidade está, só que a maioria foge. Espera o medo passar, como se um dia fosse acordar sem ele. Mas esse dia não chega. O medo só diminui quando você age, não quando você espera. Por isso eu digo, escolha uma ideia, uma só, que está encalhada na sua cabeça há anos. E dê um passo hoje, não amanhã, não quando você se sentir pronto. Hoje, ligue para alguém, escreva aquela carta, invista aquele dinheiro, faça algo que quebre o ciclo da espera, porque cada dia que você adia está treinando sua mente para aceitar a mediocridade como estilo de vida. E quando você perceber, a juventude se foi, as forças diminuíram, e tudo o que sobra são frases como "eu podia ter sido", "eu devia ter tentado", nada dói mais do que isso. Eu aprendi, ao longo da vida, que o medo é um mestre cruel. Ele não grita, ele sussurra. E justamente por isso, quase ninguém percebe quando já está vivendo sob as ordens dele. Quantas oportunidades você já deixou escapar porque o medo parecia convincente? Quantas vezes você disse, "não estou pronto", quando na verdade o que faltava não era preparo, mas coragem? Eu conheci homens brilhantes, com talentos que poderiam ter mudado suas vidas, mas que acabaram como prisioneiros invisíveis de suas próprias incertezas. O medo é ardiloso. Ele convence você a acreditar que esperar é prudência, quando na verdade é apenas hesitação. Ele convence você a acreditar que a cautela é inteligência,
quando muitas vezes é apenas covardia disfarçada. Abraham Lincoln, antes de ser lembrado como um dos maiores presidentes da história, foi derrotado tantas vezes que qualquer homem comum teria desistido. Ele perdeu eleições, negócios, pessoas que amava, e ainda assim agia como se a vitória fosse inevitável. Não estou dizendo que ele ignorava a dor. Ele a sentia, mas não permitia que o medo o impedisse de dar o próximo passo. E é aqui que a maioria erra. Acredita que a coragem vem antes da ação, quando na verdade é o contrário. Você age, mesmo com medo, e só então a coragem aparece. Quer uma prova? Pense na primeira vez que você falou em público ou no primeiro negócio que tentou fechar. As mãos suavam, o coração disparava. Mas quando você fez, percebeu que era possível. O problema é que a maioria vive ensaiando dentro da própria cabeça. Pensam, planejam, imaginam tudo, mas não se movem. E o medo adora isso, porque ele cresce na ausência de ação. Quanto mais você espera, mais o medo ganha força. Eu mesmo já hesitei por medo de falhar. Houve uma época em que tinha receio de publicar minhas ideias, achando que seriam rejeitadas. Mas um dia percebi, enquanto eu hesitava, homens com ideias piores já estavam vendendo livros, palestrando, construindo reputação. O medo me fazia acreditar que eu precisava de mais tempo, mais estudo, mais segurança. Mas a segurança nunca viria sozinha. E é exatamente isso que eu quero que você entenda. A vida não exige que você esteja pronto, ela exige que você comece. Se você esperar pelo dia em que vai acordar sem medo, vai esperar para sempre. A única maneira de vencê-lo é agir apesar dele. Então eu te pergunto, quantas decisões você tem adiado? Quantos projetos você já engavetou porque achou que ainda não era o momento? Quantos anos você está disposto a perder para finalmente perceber que o medo não vai embora sozinho? Houve um tempo em que tudo parecia estar contra mim. Eu tinha acabado de escrever as primeiras páginas de uma obra que eu acreditava que mudaria a vida das pessoas. Mas os dias eram longos e as noites intermináveis. Poucos acreditavam no que eu dizia, e para muitos eu era apenas mais um sonhador sem rumo. As contas se acumulavam, a comida rareava, e lembro-me de uma noite específica em que não havia nem dinheiro para voltar para casa. Dormi na estação de trem, sozinho, com o frio atravessando meus ossos, e me perguntava se eu estava cometendo o maior erro da minha vida. Mas ali, naquela escuridão silenciosa, entendi algo que mudou tudo. A vida estava me testando, não para me destruir, mas para ver se eu realmente queria aquilo que dizia querer. Porque é fácil sonhar com riqueza, com sucesso, com uma vida melhor. Difícil é continuar sonhando quando a fome aperta, quando o fracasso ri na sua cara e quando todos os sinais parecem dizer para desistir. E é por isso que tantos param no meio do caminho. Não suportam o peso da espera, da dúvida, da incerteza. O que a maioria não percebe é que esse desconforto é parte do processo. Você acha que Henry Ford não foi chamado de louco quando falou sobre produzir carros para as massas? Você acha que Thomas Edison não falhou incontáveis vezes antes de iluminar o mundo? Só que tem um detalhe. Enquanto muitos se lamentam diante da primeira dificuldade, homens assim usaram cada tropeço como tijolo para construir o próprio futuro. Eu aprendi naquela noite que desistir era a escolha mais fácil, mas também a mais cara. Fácil porque aliviaria a pressão imediata, cara, porque significaria trocar um sonho por uma vida inteira de arrependimentos. E arrependimento é uma dor que não cicatriza. O curioso é que, olhando para trás, percebo que aquele foi o ponto de virada. Porque quando você enfrenta a pior fase e não desiste, algo dentro de você muda. Você para de agir como quem espera permissão para vencer e começa a agir como quem já decidiu que vai vencer, custe o que custar. E talvez seja isso que você precise agora.
parar de pedir que a vida seja fácil, parar de esperar pelo dia em que tudo fará sentido, parar de alimentar desculpas que parecem tão convincentes. Porque a verdade é uma só. Ou você suporta o desconforto temporário do esforço, ou vai viver com o desconforto permanente de saber que podia ter feito mais e não fez. Eu vi muitas pessoas fracassarem, não porque lhes faltava talento, inteligência ou oportunidades, mas porque não conseguiram mudar a maneira como se viam. A identidade que carregavam dentro de si era de fracasso, de limitação e não de conquista. E sabe o que acontece quando alguém se enxerga assim? A vida trata de confirmar essa visão. É como se o mundo inteiro conspirasse para provar que você estava certo em se considerar pequeno demais. Eu aprendi isso observando como os grandes realizadores da história pensavam e agiam. John F. Kennedy, por exemplo. Quando ele disse ao mundo que os Estados Unidos colocariam um homem na Lua antes do fim da década, o país estava atrás na corrida espacial. A União Soviética já tinha lançado satélites, já tinha vencido várias etapas. Nada indicava que a América teria condições de vencer aquela disputa. Mas Kennedy não falava como alguém tentando alcançar os outros. Ele falava como se a vitória já fosse inevitável. Aquilo não foi apenas um discurso, foi uma declaração de identidade. Ele fez com que uma nação inteira começasse a agir como se já fosse a vencedora. E quando você acredita nisso de verdade, suas decisões, suas ações e até mesmo suas palavras mudam de tom. Eu me lembro de ver pessoas inteligentes dizendo: se eu conseguir aquela promoção, aí sim vou começar a me portar como alguém bem-sucedido. Mas não funciona assim. Você não se torna disciplinado depois de ser promovido. Não aprende a liderar depois que já está no comando. Não começa a pensar como alguém rico depois de ganhar dinheiro. Tudo isso vem antes. Primeiro, você age como a pessoa que deseja se tornar. Só depois a realidade se ajusta. E aqui está a parte mais difícil. Mudar a forma como você se vê exige coragem para abandonar velhos hábitos, velhos pensamentos e até algumas companhias. É desconfortável. É estranho acordar cedo, estudar, cuidar da saúde, falar com mais confiança, quando sua vida ainda não mostra nenhum sinal de transformação. Mas esse é o preço. Você precisa agir como quem já está lá, mesmo quando ninguém acredita. Eu mesmo já passei por isso. Houve uma época em que nada dava certo. Meus livros não vendiam, minhas palestras eram rejeitadas e muitos diziam que minhas ideias eram fantasiosas demais. Mas eu decidi que iria me comportar como alguém que já tinha conquistado tudo aquilo. Eu estudava, escrevia, falava e agia com disciplina diária, mesmo quando parecia inútil. E foi exatamente isso que mudou o rumo da minha história. Então eu te pergunto, como alguém que já alcançou seus maiores sonhos se comportaria hoje? Que decisões tomaria? Que hábitos cultivaria? Que palavras usaria? Enquanto você não assumir essa identidade, continuará repetindo os mesmos erros, esperando um futuro que nunca vai chegar. Eu aprendi cedo que ninguém constrói nada grandioso sozinho. O ambiente em que você vive, as pessoas com quem você convive, as conversas que você escuta todos os dias, tudo isso molda sua mente sem que você perceba. É como água caindo em pedra. Parece inofensivo no começo, mas com o tempo esculpe até mesmo o mais duro dos rochedos. Andrew Carnegie, o homem mais rico de sua época, me disse algo que nunca esqueci. Mostre-me os 5 homens com quem você passa mais tempo e eu direi para onde você está indo. Ele sabia, mais do que ninguém, que o sucesso é contagioso. Ele cercou-se de engenheiros, inventores, homens de negócios, todos eles mais inteligentes do que ele em diferentes áreas. E veja o resultado. Construiu um império que mudou para sempre a história da indústria. Mas o contrário também é verdade.
Eu já vi pessoas brilhantes fracassarem porque insistiram em manter ao redor aqueles que viviam reclamando, criticando, desacreditando. É impossível manter uma mente forte quando todo o seu círculo é formado por pessoas que só enxergam problemas e nunca soluções. Elas vão sugando a sua energia, matando seus sonhos aos poucos. E quando você percebe, já está pensando, falando e agindo como elas. Eu me lembro de um escritor que conheci. Ele tinha talento, disciplina, ideias, mas passava as noites em bares, cercado de gente que dizia que tentar vencer era perda de tempo. Ele jurava que aquilo não o afetava, que era apenas diversão. Mas anos depois, o brilho nos olhos dele tinha desaparecido. Suas ambições tinham sido engolidas por conversas medíocres e conselhos venenosos. E é por isso que eu digo, às vezes, para crescer, você precisa se afastar. Não com raiva, mas com clareza. É preciso buscar pessoas que já chegaram onde você quer chegar, ou pelo menos que acreditam ser possível chegar lá. Precisa ler livros que elevam sua mente, ouvir ideias que desafiam seus limites, frequentar lugares que te lembram de quem você pode se tornar. Quando eu comecei a me cercar de pessoas com visão, algo mudou dentro de mim. Era impossível conviver com homens que falavam de progresso, de conquistas, de futuro e continuar pensando pequeno. A mente começa a se expandir. De repente, aquilo que parecia impossível começa a parecer natural. Então eu te pergunto, quem são as 5 pessoas que mais influenciam seus pensamentos hoje? O que vocês conversam? Sobre problemas? Ou sobre soluções? Sobre o passado? Ou sobre o futuro? Se você não prestar atenção nisso, vai acabar vivendo uma vida que nunca escolheu de verdade, apenas porque ficou preso ao ambiente errado. Eu já vi pessoas desperdiçarem a vida inteira esperando o momento certo, como se um dia a coragem fosse bater à porta e entregar tudo de bandeja. Elas tinham planos, sonhos, ideias brilhantes, mas viviam num eterno ensaio, sempre se preparando, sempre dizendo, agora não é a hora, sempre prometendo a si mesmas que começariam quando as condições melhorassem. Mas o tempo não espera. Ele passa. E quando você percebe, aquela chama que queimava forte já não está lá. Ray Kroc tinha mais de 50 anos quando descobriu aquele pequeno restaurante dos irmãos McDonald. 50 anos. Muitos nessa idade já tinham desistido de grandes ambições. Mas ele olhou para aquele negócio e agiu como se já fosse dono de um império. Falava, negociava e planejava como quem tinha certeza de que o futuro estava escrito. E estava, porque ele mesmo escreveu. Enquanto outros hesitavam, ele tomava decisões. Enquanto outros esperavam segurança, ele construía caminho. Foi assim que nasceu uma das maiores redes de restaurantes do mundo. E eu me pergunto, quantas oportunidades você já perdeu porque decidiu esperar? Esperar juntar mais dinheiro, esperar o medo passar, esperar alguém te apoiar. Quando você vive assim, sempre se preparando para começar, nunca percebe que o verdadeiro começo está na ação, não no planejamento. Eu já passei por isso. Houve uma época em que eu tinha tantas ideias que poderia ter escrito 10 livros, mas perdi anos lapidando o momento perfeito. Ele nunca veio. O que mudou minha história foi o dia em que eu decidi agir mesmo com medo, mesmo sem garantia, mesmo com críticas. E só então a vida começou a responder. Por isso quero te propor algo. Por 7 dias, haja como alguém que já alcançou seus maiores objetivos. Fale como essa pessoa falaria. Vista-se como essa pessoa se vestiria. Decida como ela decidiria. Não é fingimento, é treino mental. É como preparar o terreno para que a vida entenda que você está pronto. Porque a verdade é simples. Quem espera, perde. Quem age, transforma. E se há algo que você deve levar daqui hoje, é isto.
A vida não espera por quem hesita. Toda a preparação do mundo não vale nada se você não der o primeiro passo, se não decidir agir apesar do medo, da dúvida, do desconforto. Cada dia que você adia está treinando sua mente para aceitar a mediocridade. A mudança só acontece quando você decide que é hora de agir, agora, não amanhã. E agora, você tem diante de si o próximo vídeo que vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria. Nele, você vai aprender a se tornar 1% melhor do que é agora, expandindo sua capacidade de decisão, coragem e ação. Eu agradeço por ter chegado até aqui, por ouvir com atenção e coragem. E te espero no próximo vídeo para continuarmos juntos nessa jornada de transformação.